Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que nessa noite tem um profeta aqui falando para você. Tá bom? Aleluia. Quando a gente fala a palavra de Deus, é uma profecia para a vida do irmão. Tá? E a gente recebe ela pela fé. Se cumprir, o profeta falou de Deus. Se não se cumprir, o profeta falou dele. Amém? Então, Gênesis, capítulo 19. Vamos falar um pouquinho a respeito da mulher de Jó. Você conhece a mulher de Jó? Gênesis capítulo 19, versículo 15. Eu falei Jó, Jó, tudo mesmo, uma quadra, só uma letrinha que mudou. Mas a vida de cada um é diferente. Jó foi sobrinho de Abraão. Amém? Vocês não acharam? Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí. Gênesis capítulo 19, versículo 15, diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Jó, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, tirando-nos e puseram-nos fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te para tua vida, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças a teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia com que a minha mira me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Desde agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escapei. Não é pequena, para que minha alma viva. E diz: Eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Afasta-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Vá até aí, senta na glória, porque o Senhor, aleluia, está nesse lugar, e Ele vai falar contigo no teu coração.
propósito na minha vida e na sua vida, meu irmão. E a palavra de Deus diz que Ele faz de tudo para que as suas promessas possam se cumprir na sua vida. Mas aí eu te pergunto, e você está disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus, para que essas promessas, a qual o Senhor muito se esforça em nos dar, nós estamos querendo realmente receber, se preparando para receber? Essa é uma história que tinha uma família numa cidade perdida, a qual o Senhor já tinha a condenado. Mas a palavra de Deus, na descrição de Sodoma e Gomorra, começa lá com Abraão. Porque o Senhor, antes de ir para a cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai lá visitar Abraão. E diz que ali naquela visita o Senhor informa que vai destruir a cidade a qual o sobrinho de Abraão lá se encontrava. E a palavra diz que Abraão veio interceder pela cidade, consequentemente pelo seu sobrinho, para que ele não pereça. Então Abraão começou a interceder: Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai matar 50 justos por causa de um povo injusto? O Senhor vira para ele e fala: não, eu nunca vou matar o justo por causa de um injusto. E se lá tiver 50, eu vou poupar essa cidade. E assim foi, e Abraão foi intercedendo, cada vez intercedendo mais, intercedendo, e até chegar ao ponto de: Senhor, não fica aborrecido pela minha insistência, mas se tiver 10 lá, e o Senhor fala: se tiver lá 10 lá, eu vou lá. O Senhor sabia que lá não tinha ninguém, nem Ló, nem a mulher e nem suas filhas. Deus poupou aquela família por amor a Abraão, pela intercessão de que Abraão estava fazendo pelo seu lar, pela sua família. Irmão, essa história fala da importância de cada um de nós intercedendo pelo nosso lar, pela nossa família. Embora muitas vezes nós não possamos estar vendo progresso, mas o nosso coração tem que estar alicerçado numa fé a qual o Senhor depositou nas nossas vidas. Que fé é essa, presbítero? A fé que para Deus nada é impossível. Eu vejo aqui o valor, o poder de uma intercessão, aleluia, para com um lar, para uma família, para ver escape, para ver livramento. Quantas vezes nós ouvimos nossos entes familiares falar assim: passei por um sufoco, quase morri, mas escapei por pouco. Quanto livramento o Senhor tem dado a minha, a sua família, a nossa família? E muitas vezes nós mesmos nem nos apercebemos. Então essa palavra começa com o poder de uma intercessão. O Senhor, o Abraão intercedendo ali pelo Senhor, mas o Senhor foi lá. O propósito de Deus era destruir aquela cidade. E diz que quando ele chegou naquela cidade, falou com aquela família, eles ficaram ali paralisados, sem saber o que fazer.
que a palavra que nós lemos, que o anjo precisou pegar na mão deles e tirar da cidade. Diz aqui a palavra que o anjo pegou na mão de Ló, pegou na mão da mulher e pegou na mão das filhas, e assim a puxaram e colocaram para fora da cidade. Certamente eles estavam obedecendo a voz do anjo, a razão da qual eles sabiam que aquele lugar ia ser destruído. E quando eles chegam lá fora, eles recebem uma instrução de Deus. Ó, vocês vão até a campina, para que vocês possam se salvar. Não olhe, não pare, olha a instrução. Não pare e nem olhe para trás. Aí Ló vira para ele e diz: Senhor, aquele monte está longe, talvez a gente não chegue a tempo, eu posso ir para aquela cidade ali, onde fora. Eu vou aceitar esse negócio. Vai para aquela cidadezinha ali. Enquanto você não chegar lá, a gente não começa a destruição. E diz a palavra que quando eles chegaram lá, caiu fogo do céu e começou a destruir aquela cidade, arrasando aquela cidade. E a palavra diz que a mulher de Ló descumpriu uma das advertências que o anjo tinha feito. Olhou para trás e disse a palavra que na mesma hora ela virou uma estátua. Nós vemos aqui, irmão, que o amor de Deus, como foi falado aqui, é grande para cada um de nós. O amor dele é tão grande que a nossa salvação que ele oferece, sinceramente, nenhum de nós merecemos. Porque, aleluia, glória a Deus, o que nós podemos ter feito no passado, antes do Senhor ter nos lavado no seu sangue? Será que cada um de nós merecíamos o amor dele, o sacrifício dele na morte de cruz? Mas diz a palavra que Deus nos amou e nos depositou um amor tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso para mim e para você foi um resgate de amor de Deus. Mas a palavra diz que o anjo pegou a mão daquele pessoal e começou a puxar, a levar, e levou até fora da cidade. E a partir dali deu uma instrução: não pare e não olhe para trás. Diz a palavra que eles começaram a caminhar, quando eles chegaram no lugar determinado, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua. O que isso nos adverte, o que isso fala para cada um de nós, irmão? A mulher de Ló, ela saiu da cidade, mas não saiu do coração dela. Muitas vezes nós saímos da presença do mundo e viemos para a casa de Deus, mas muitas vezes deixamos as coisas do mundo ainda guardadas no nosso coração. O que seria isso que eu disse? Eu não estou falando de pecado grave, como nós costumamos dizer, não, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas muitas vezes nós
ainda guardando muitas coisas do passado no nosso coração e não entregamos a Deus e nos libertamos para poder o quê? Caminhar numa nova vida com Deus. E por isso que a mulher de Ló não estava preparada. Ela fugiu, mas o seu coração ainda estava na cidade. Não adianta eu vir para um lugar se a minha alma, o meu desejo não é estar naquele lugar. Não adianta eu vir para a igreja, vou aceitar Jesus, se eu verdadeiramente não abrir meu coração para Deus. Mas, presbítero, então eu tenho que ser santo, santão, para poder, aleluia, estar diante de uma salvação, não. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que caminhar em santificação. É um processo. Ninguém fica santo de uma hora para outra. E ninguém vai ficar santão para entrar no céu. A nossa caminhada, como diz a palavra, o apóstolo Paulo fala, é a cada dia despojando do velho homem, tirando tudo aquilo que não presta, e nos revestindo um novo homem, nos aproximando à estatura do varão da varoa perfeita. Nós não vamos chegar no céu perfeito, irmão. Não procure perfeição, mas procure ser o mais perfeito para Deus. Porque é o Espírito dele que vai nos santificar. É através da palavra de Deus, da obediência, porque a palavra de Deus nos conduz. Assim como a mulher de Ló foi conduzida, não pare e não olhe. A palavra de Deus, ela nos fala tudo aquilo que nós temos que fazer até chegar àquele grande dia. Então, meu irmão, para completar, para finalizar, porque a hora ali, o relógio não se converte, não adianta orar que ele não vai se converter, ele é teimoso. Então, meu irmão, o que acontece? Esquece as coisas que para trás ficam. Lembra, prossiga para o alvo, para aquilo que Deus tem te oferecido. Porque essa é a nossa razão de estarmos aqui, de estarmos caminhando com o Senhor. Porque o Senhor tem maravilhas para oferecer para mim e para você, meu irmão. Coisas grandes e maravilhosas. A mulher de Ló estava salva, mas voltou para trás, quando ela olhou e guardou a lembrança daquilo que ficou para trás. Nós estamos caminhando. A nossa salvação hoje não é garantia de salvação amanhã. Porque nós temos que caminhar, esquecendo as coisas que para trás ficam, mas olhando para as coisas que Deus tem colocado na nossa frente. Continue marchando, firme, com decisão, querendo que só o Senhor é Deus na sua vida, porque aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele falou, Ele há de cumprir na sua vida. Continue esperando o Senhor. Porque o Senhor vai operar grandemente na sua vida. Amém? E que a palavra do Espírito Santo possa falar mais e mais no seu coração. Amém? Eu agradeço a